sou Sarah Marie Carter, tenho 26 anos, e nunca pensei que cortaria laços com minha família, mas naquela noite foi exatamente o que fiz. Na mesa de jantar em Hartford, minha mãe deslizou uma caixinha de veludo para minha irmã. Ela abriu e lá estavam as chaves de um Tesla de $120 mil, brilhando tanto quanto o sorriso arrogante dela. Por se formar, disse minha mãe, radiante, como se minha irmã de 22 anos tivesse acabado de ganhar um prêmio Nobel. Fiquei parada, o garfo suspenso, o estômago se revirando. Eu tinha trabalhado incontáveis horas como assistente de escritório, pagado as contas da família e até equilibrado os livros do papai quando o negócio dele faliu. E minha irmã? Ela teve faculdade paga sem esforço, e agora um carro de luxo. Então minha mãe se virou para mim, sem sorriso. Sarah, mês que vem você deve $1.200 de aluguel. Meu pai apenas sorveu o vinho em silêncio. Minha irmã girava as chaves entre os dedos. Meu coração acelerou. Não era só injustiça, era traição. Não discuti. Levantei-me, a cadeira arrastando no chão, e fui direto para o quarto. Com as mãos tremendo, arrumei uma mala, peguei laptop, roupas, celular. Peguei as chaves do meu velho Honda e fui para a casa da minha melhor amiga, Alissa. Sem bilhete. Sem adeus. O Tesla brilhava na entrada, zombando de mim. E você? Se sua família tratasse você assim, ficaria ou iria embora? Na manhã seguinte, abri meu laptop no sofá da Alissa, o café já frio ao meu lado. Não conseguia afastar a sensação daquela noite. Lembrei dos extratos bancários que havia visto meses atrás, quando ajudava meu pai no negócio imobiliário. Fui, por anos, sua contadora não oficial, equilibrando contas sempre que seus negócios davam errado. Paguei contas de luz, comprei livros da Avery, até ajudei nos reparos do carro da mamãe. Mas a cobrança dos $1.200 de aluguel, aquilo foi como uma faca girando no meu peito. Entrei na antiga conta conjunta que usava para o negócio do papai. Meu acesso ainda estava ativo, provavelmente ele achava que eu nunca verificaria. Rolei pelas transações, o coração disparado. E lá estava, um saque de $50 mil, datado de 3 anos atrás, quando a Avery entrou em Yale. Depois, mais 20 mil um ano depois, e vários valores menores, somando quase $200 mil. As datas coincidiam com as mensalidades, o novo laptop dela, as viagens de verão. Meu estômago revirou. Não era apenas favoritismo. Era roubo. Peguei o celular e procurei por James Paul Bennett, o antigo consultor financeiro do vovô Williams. Eu o tinha conhecido uma vez, anos atrás, quando criança, acompanhando o vovô no escritório. Agora ele estava aposentado, mas o número ainda constava na lista. Disquei, as mãos tremendo. James Bennett. Uma voz calma atendeu. Aqui é Sarah Marie Carter, neta de William Carter, falei, tentando soar mais firme do que me sentia. Preciso perguntar sobre algo que meu avô deixou para mim. Houve uma pausa. Sarah, eu já esperava sua ligação, respondeu James. Seu avô deixou um fundo fiduciário para você. $200 mil, destinados à sua educação e ao seu futuro. Seu pai, Brian, era o administrador. Meu coração parou. Um fundo para mim. Apertei por detalhes, a mente girando. James explicou que o vovô William havia criado o fundo quando eu tinha 10 anos, antes de falecer. Brian tinha total controle como administrador e aqueles saques que eu tinha visto não eram autorizados para despesas da Avery. James disse que possuía uma carta escrita pelo vovô, descrevendo seus desejos. Posso te enviar, ofereceu. Por favor, pedi, a voz embargada. Me envie por e-mail agora. Minutos depois, meu celular apitou. Abri o arquivo escaneado. A caligrafia cuidadosa do vovô preenchia a tela. Para minha querida Sarah, este fundo é para os seus sonhos. Faculdade, uma casa, uma vida construída nos seus próprios termos. Não deixe ninguém tirar isso de você. Meus olhos arderam. Vovô havia previsto. O favoritismo do papai. O silêncio da mamãe. As recompensas sem fim da Avery. Ele tentou me proteger. Recostei-me, encarando o teto da sala da Alissa.
Todos aqueles anos de horas extras, férias perdidas, dinheiro despejado na família e papai desviando meu futuro para financiar o da Avery. Pensei na voz casual da mamãe, cobrando aluguel no jantar. Será que ela sabia? Será que a Avery sabia? Meu celular vibrou. Outra mensagem da mamãe. Ignorei. Eles não teriam como justificar isso. Alice entrou com 2 canecas de café fresco. Você está bem? Perguntou, sentando-se ao meu lado. Não o admiti, mostrando a carta. Papai pegou o que era meu. $200.000. Os olhos dela se arregalaram. O que você vai fazer? Cerrei o maxilar. Descobrir quanto ele realmente tirou, e fazer com que devolva. Alice assentiu, apertando meu ombro. Você consegue. O que precisar, estou aqui. Passei o resto do dia mergulhada nos registros bancários, cruzando datas e valores. Cada saque era um soco no estômago, dinheiro para o dormitório da Avery, o seguro do carro dela, até uma viagem de primavera para Cancún. Meu dinheiro. O presente do vovô para mim. Não era só raiva. Eu tinha acabado de decidir, nunca mais seria o capacho da família. James prometeu me enviar mais documentos, extratos, provas da má administração do Brian. Agradeci, a voz firme. Isso não tinha acabado. Fechei o laptop, minha determinação se solidificando. Papai achava que eu ficaria calada, a filha boazinha. Ele estava enganado. Naquela tarde, liguei novamente para James. Minhas mãos estavam firmes, mas o coração acelerado. Eu precisava de detalhes, provas concretas do que Brian havia feito. Me conte tudo sobre o fundo, pedi, sem hesitar. James não titubeou. Seu avô criou um fundo de $200.000 para você em 2008, quando tinha 10 anos. Ele queria que fosse usado na sua educação, talvez até na compra de uma casa. Brian, como administrador, tinha acesso, mas não o direito de redirecionar os valores. Ele me enviou uma pasta com documentos, extratos, contratos do fundo, tudo com a assinatura do vovô William. Os registros mostravam saques: 50 mil para a mensalidade de Yale da Avery em 2022, 20 mil para o intercâmbio em Paris, 10 mil para o carro. Valores menores custearam trocas de celular, até uma viagem de esqui no último inverno. Quase todo o fundo tinha sumido. Segurei o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Brian não só favoreceu a Avery, ele apagou meu futuro para financiar o dela. Eu tinha passado anos em turnos extras, pagando contas da família, acreditando que estava mantendo todos unidos. Cobri supermercado quando os negócios dele afundaram, organizei papéis, até paguei livros da Avery. E a recompensa? Nada. Andava de um lado para o outro na sala da Lisa, a raiva fervendo. Ele usou o meu dinheiro, disse, jogando os documentos na mesa de centro. Cada centavo que o vovô deixou para mim foi parar na mão da Avery. A Lisa folheou as páginas, o rosto pálido. Isso é nojento. Seu pai planejou tudo. Assenti, o maxilar travado. E a mamãe nunca disse uma palavra. Deixou acontecer. Ela me abraçou, a voz firme. Você não merece isso, Sarah. Você precisa lutar de volta. As palavras dela acenderam algo dentro de mim. Sempre fui a consertadora da família, a que ficava em silêncio, trabalhava duro e não pedia nada. Mas Brian tinha ultrapassado o limite. O fundo do vovô era minha chance de ter um diploma, uma casa, uma vida construída por mim. Eu não ia deixar isso impune. Pensei na Avery dirigindo o Tesla, provavelmente sem ideia de onde o dinheiro tinha vindo. Será que ela sabia? Será que se importava? As mensagens da mamãe não paravam de chegar 3 desde ontem, todas não lidas. Eu não queria desculpas. Eu queria justiça. Brian achava que eu ia me dobrar como sempre. Estava enganado. Abri o laptop e comecei a procurar um advogado em Hartford. O nome de Steven Thomas Walsh apareceu, especialista em fundos e heranças, conhecido por vencer casos difíceis. No site, um homem de olhar afiado, pouco mais de 30 anos, prometia responsabilizar fiduciários por má administração. As avaliações de clientes eram unânimes, implacável. Exatamente o que eu precisava.
Disquei o número do escritório, o coração firme agora. Escritório Walsh de Advocacia, bom dia. Atendeu uma secretária. Aqui é Sarah Carter, respondi. Preciso falar com Steven Walsh sobre um fundo fiduciário que meu pai usou indevidamente. Ela agendou uma consulta para a manhã seguinte. Desliguei com a determinação sólida. Brian tinha tirado o que era meu, mas eu iria recuperar. O fundo do vovô não era apenas dinheiro. Era a prova da confiança dele em mim. Eu não deixaria isso ser roubado. Na manhã seguinte, dirigi até o escritório de Steven no centro de Hartford. O prédio era moderno, todo de vidro e ângulos marcantes, mas eu mal percebi. Minha atenção estava na pasta dentro da bolsa, os documentos do James, provas da traição do Brian. Entrei no escritório de Steven Thomas Walsh, mãos firmes, mas coração acelerado. Ele me cumprimentou com um aperto de mão seguro. Sarah Carter, certo? Conte-me o que está acontecendo. Expus tudo, o fundo de $200 mil que o vovô havia criado, os saques que Brian fez para pagar as mensalidades, viagens e carro da Avery. Entreguei os extratos bancários e o contrato do fundo. Meu pai usou o meu dinheiro, falei, a voz fria. Quero de volta. Steven folheou os documentos, o olhar cortante. Isso é uma violação clara, disse, recostando-se. Como administrador, Brian tinha o dever legal de gerir o fundo em seu benefício. Redirecionar os valores para sua irmã sem sua autorização é quebra de dever fiduciário. Podemos processar pedindo restituição, talvez até penalidades adicionais. Assenti, minha determinação ainda mais firme. O que precisamos fazer? Ele explicou o processo: abrir uma ação judicial, exigir a prestação de contas do fundo e solicitar ao tribunal a recuperação dos valores. Precisaremos de todos os documentos que você tiver, completou. Extratos, o contrato do fundo, qualquer prova das ações do Brian. Concordei e entreguei cópias de tudo que James havia me enviado. Steven prometeu redigir a petição e protocolar dentro de alguns dias. Isso não será rápido, ele me alertou. Mas você tem um caso forte. De volta à casa da Alyssa, mergulhei no meu curso online de design gráfico. Estava trabalhando em um projeto de logo para um cliente fictício, ajustando fontes e cores até tarde da noite. Aquilo me mantinha centrada, um lembrete de que eu estava construindo algo para mim mesma. Meu laptop apitou, e-mails do professor elogiando minha última entrega. Você tem talento, Sarah, ela escreveu. Sorri pela primeira vez em dias. Meu celular não parava de vibrar. 5 ligações da mamãe, 2 do Brian, até uma da Avery. Deixei todas caírem na caixa postal. As mensagens da mamãe eram vagas, pedindo para eu voltar para casa e conversar. As do Brian, mais agressivas, exigindo saber por que eu estava causando problemas. A da Avery era só o nome dela, como se isso fosse suficiente para me fazer voltar. Deletei todas. Eles não tinham mais o direito de me manipular pela culpa. Alyssa percebeu a tela do meu celular piscando. Eles não vão desistir, disse, servindo-me chá. Podem tentar o quanto quiserem, respondi, a voz fria. Acabou a era das desculpas. Ela sorriu. Essa é a minha garota. Foque no prêmio. Passei a semana seguinte reunindo mais provas. James me enviou registros adicionais, e-mails do Brian pedindo saques do fundo, alegando que eram para despesas da família. Cada e-mail era uma mentira, todos ligados a mensalidades ou viagens da Avery. Encaminhei tudo para Steven, que me ligou confirmando. O processo já foi protocolado. Estamos pedindo a restituição completa, 200 mil, mais juros e honorários. Continuei avançando no curso de design, entregando um novo projeto, um site fictício para uma padaria local. O feedback da professora foi brilhante, incentivando-me a refinar meu portfólio. Eu não estava apenas lutando pelo dinheiro do vovô. Estava lutando pela vida que ele sonhou para mim. Nas noites silenciosas, rabiscava ideias para o meu futuro, talvez um negócio freelancer, meu próprio apartamento. Brian tinha me tirado anos, mas eu não deixaria que tirasse meus sonhos. Meu celular vibrou de novo, outra ligação da mamãe. Silenciei. Minha atenção estava no e-mail do Steven, detalhando nossos próximos passos, fase de provas, depoimentos, audiência marcada em poucas semanas.
Brian teria que responder pelo que fez. Eu não iria recuar. 3 semanas depois, sentei-me no tribunal de Hartford, as mãos entrelaçadas no colo. O ambiente era sóbrio, painéis de madeira, luz fluorescente. Mas meu olhar estava em Steven, de pé na mesa do autor, ajustando a gravata, pronto para apresentar meu caso. Do outro lado, Brian sentado com o advogado, o rosto endurecido em desafio. Mamãe estava ao lado dele, os olhos desviando para mim. Avery não compareceu, provavelmente ocupada demais com o Tesla. Steven começou, a voz firme. Meritíssimo, minha cliente Sarah Carter é a única beneficiária de um fundo fiduciário de $200 mil, criado por seu avô, William Carter, em 2008. Seu pai, Brian Carter, na função de administrador, desviou esses recursos para beneficiar a outra filha, sem o consentimento de Sarah. Steven ergueu uma pilha de documentos, extratos bancários, contratos do fundo, e-mails do Brian solicitando saques para a mensalidade da Avery, intercâmbio e seguro do carro. Estes registros mostram uma clara violação do dever fiduciário, declarou. A juíza, uma mulher severa de cabelos prateados, inclinou-se para a frente, examinando as provas. Steven prosseguiu, detalhando cada saque. $50 mil para Yale, 20 mil para Paris, 10 mil para o seguro do carro da Avery. Sarah não recebeu nada. Ela trabalhou para sustentar a família, sem saber que sua própria herança estava sendo desviada. O advogado do Brian se levantou, ajeitando os óculos. Meu cliente agiu no melhor interesse da família. O fundo foi usado para despesas domésticas, não apenas para o indivíduo. Brian assentiu, o maxilar rígido, evitando meu olhar. Steven rebateu, apresentando um e-mail de Brian para James, datado de 2022, pedindo fundos para a educação da Avery. Isso não foi para a família, afirmou Steven. Foi direcionado, deliberado e ilegal. Olhei para a mamãe. As mãos dela se torciam no colo, o rosto pálido. Ela murmurou. Sarah, me desculpe, eu desviei o olhar. As desculpas vinham tarde demais. Eu passei anos cobrindo contas, resolvendo problemas, enquanto davam tudo para Avery. Isso não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança. E eles a destruíram. A juíza chamou Brian ao banco de testemunhas. Ele se endireitou, a voz calma, mas tensa. Achei que estava fazendo certo pelas minhas 2 filhas. O fundo era dinheiro da família. Usei para nos manter estáveis. Steven não recuou. Sarah consentiu com esses saques? Perguntou, levantando o contrato do fundo. Você a informou, como beneficiária? Brian hesitou, os olhos vacilando. Não a admitiu. Eu cuidei disso sozinho. O tribunal silenciou. A caneta da juíza riscava firme o bloco de notas. Steven entregou um último documento, uma carta autenticada de James, confirmando a intenção do vovô William de que o fundo fosse usado para minha educação e futuro, não para Avery. Esta era a herança da Sarah, afirmou Steven. Brian Carter violou seu dever como administrador. Mamãe se levantou, a voz trêmula. Sarah, por favor, vamos conversar. Nós não queríamos te ferir. Os olhos dela estavam marejados, mas eu mantive os meus fixos na juíza. Eu não estava ali por lágrimas ou desculpas. Estava ali por justiça. A juíza respirou fundo antes de anunciar a decisão. Com base nas provas, declaro Brian Carter culpado por violação de dever fiduciário. O tribunal determina a restituição de $200 mil a Sarah Carter, além de 25 mil em danos punitivos por má conduta dolosa. Ela fez uma pausa, o olhar afiado. Senhor Carter, suas ações configuram uma violação clara da lei de confiança. O senhor também arcará com todas as custas judiciais. O rosto do Brian empalideceu. Mamãe arfou, agarrando o braço dele. Eu permaneci imóvel, o coração acelerado, mas firme. O som do martelo ecoou e o peso de anos saiu dos meus ombros. O fundo do vovô era meu de novo. Não só o dinheiro, mas a confiança dele em mim. Steven virou-se e sorriu de leve. Conseguimos, Sarah. Você venceu. Assenti, a voz baixa. Obrigada por tudo. Ao sairmos da sala, mamãe se aproximou, as mãos estendidas.
Sarah, podemos conversar? Ainda somos família. Dei um passo atrás, o tom firme. Você fez sua escolha, Nancy. Todos vocês fizeram. Passei por ela de cabeça erguida. Brian chamou meu nome, mas não olhei para trás. Avery nem apareceu. Eles já não eram mais minha família. Do lado de fora, Alyssa me esperava no carro. Quando me viu, abriu um sorrisão. Você arrasou, não foi? Eles vão devolver cada centavo, respondi, entrando no banco do passageiro. E mais. Ela me deu um high five. Essa é a minha garota. E agora? Olhei pela janela, o horizonte de Hartford recortado no céu. Agora eu construo minha vida do meu jeito. A vitória não era só o dinheiro. Era saber que eu tinha lutado por mim, pelo legado do vovô. As mentiras do Brian, o silêncio da mamãe, os privilégios da Avery, nada disso podia mais me atingir. Eu estava livre. Um mês depois, assinei os papéis do meu novo apartamento no West End, em Hartford. Pequeno, de um quarto, com uma varandinha, mas era meu. Os 200 mil do fundo, mais os 25 mil de indenização, cobriram a entrada e ainda sobrou para recomeçar. Fiquei de pé na sala vazia, chave na mão, sentindo um orgulho silencioso. Era isso que o vovô William queria para mim, um lar para chamar de meu. Na primeira semana, me dediquei a ajeitar tudo. Pintei as paredes de cinza claro e desempacotei as caixas que Alyssa tinha ajudado a trazer. Ela insistiu em carregar as mais pesadas, brincando que a mensalidade da academia finalmente estava valendo a pena. Esse lugar é a sua cara, disse, ao colocar uma luminária no chão. Simples, mas forte. Sorri, grata. Não teria conseguido sem você. Ela balançou a mão, rindo. Você está fazendo tudo sozinha, Sarah. Eu só sou a torcida. Com o apartamento pronto, mergulhei no design gráfico freelance. Meu curso online tinha acabado e meu portfólio logos, sites, Muco PS, projetos de branding já estava forte o suficiente para buscar clientes. Criei um perfil numa plataforma e, em poucos dias, recebi uma mensagem de Kristen Lee Morgan, dona de uma padaria local, pedindo um rebrand. O e-mail dela era acolhedor, mas direto. Adoro seu estilo. Pode criar um logo e um cardápio para minha loja? Encontrei Kristen na padaria dela, Sweet Heaven, um cantinho aconchegante com o cheiro de croissant saindo do forno. Ela estava na casa dos 30, olhar afiado e risada fácil. Quero algo moderno, mas acolhedor, disse, me oferecendo um café. Acha que dá conta? Com certeza, respondi, rabiscando ideias num guardanapo. A sintonia com Kristen foi imediata. Entre um croissant e outro, trocamos conceitos, cores e esboços. No fim da reunião, ela me contratou para o projeto completo, logo, cardápios e até o site. Era meu primeiro cliente real, e parecia que uma porta se abria diante de mim. De volta ao apartamento, trabalhei até tarde, refinando o logo da padaria. A luz do notebook iluminava a sala silenciosa, meus rascunhos espalhados pela mesa. Cada linha, cada cor escolhida era um passo em direção ao futuro que o vovô sempre sonhou para mim. Eu não estava apenas criando para Kristen, eu estava construindo uma carreira, algo que ninguém poderia tirar de mim. O celular vibrou, interrompendo minha concentração. Na tela, 35 chamadas perdidas. 20 da Nancy, 10 do Brian, 5 da Avery. Eles vinham ligando há semanas, deixando recados que eu nunca abri. As mensagens da minha mãe eram longas, implorando por uma conversa. As de Brian, secas, exigindo que eu parasse com essa loucura. As da Avery eram curtas, apenas o nome dela, como se isso fosse suficiente para eu ligar de volta. Mas não liguei. Eles fizeram suas escolhas anos atrás, sempre colocando a vida da Avery acima da minha. Eu não era mais a consertadora da família. Na noite seguinte, Alyssa apareceu com comida tailandesa. Sentamos na minha varanda, as luzes da cidade piscando ao longe. Sua família ainda está enchendo seu celular, né? Ela comentou, olhando para a tela. Já são 35 ligações. Não vou atender. Ela assentiu, firme. Certo. Você não deve nada a eles. Me recostei na cadeira, o vento fresco batendo no rosto. É estranho,
uma parte de mim se pergunta o que eles querem dizer. Mas aí eu lembro que tiveram anos para falar. Alice ergueu o copo. Aos novos começos. E a você arrebentando. Ri, brindando com ela. A isso. Na semana seguinte, recebi um e-mail de Kristen, radiante com o rascunho do logo, é exatamente o que eu queria. Pode passar aqui para discutirmos o site? Voltei ao Sweet Heaven, onde ela me apresentou a equipe e mostrou os planos para o cardápio de verão. Nossas reuniões viraram cafés frequentes, as histórias dela sobre tocar a padaria se misturavam às minhas ideias para a marca. Kristen já não era só uma cliente, estava virando amiga. Meu trabalho freelance cresceu aos poucos. Outro cliente, uma cafeteria local, me contratou para criar um cartaz. Depois, uma ONG entrou em contato pedindo um pacote de identidade visual. Montei um pequeno cantinho de escritório no meu apartamento, com uma mesa e um mood board para inspiração. Cada projeto parecia um tijolo na base da minha nova vida. As ligações da minha família não pararam, mas viraram apenas ruído de fundo. Bloqueei o número da minha mãe depois da 21ª chamada. As mensagens de voz do Brian ficavam cada vez mais raivosas, falando em lealdade familiar. As ligações da Avery pararam depois da 5ª, como se tivesse desistido. Eu não ligava. Meu mundo estava aqui agora, meu apartamento, meu trabalho, as risadas da Alyssa, o incentivo da Kristen. Eu tinha acabado de vez com o passado. 2 meses depois, meu apartamento estava cheio de risadas. Era meu aniversário de 24 anos, e a Alyssa tinha transformado minha sala em uma festa. Luzes piscavam na porta da varanda, uma playlist de indie rock tocava em uma caixa de som emprestada e um bolo da padaria da Kristen exibia meu nome escrito em glacê elegante. Alyssa convidou alguns amigos, gente do círculo artístico dela e outros que conheci no freelance. O espaço se encheu de vozes, brindes e histórias que me faziam sorrir até doer as bochechas. Kristen chegou com uma bandeja de cupcakes, sorrindo largo. Estes são por conta da casa, disse, deixando-os no balcão. Você é oficialmente minha cliente favorita. Ri, entregando uma lata de refrigerante. Só porque pago em dia. Ela piscou. E porque você faz minha padaria parecer incrível. A noite estava leve, como se o peso do último ano tivesse finalmente desaparecido. Alice ergueu a taça, o brilho do copo refletindo as luzes. Um brinde a Sarah, por construir uma vida só dela. Todos aplaudiram, e senti um calor que não conhecia havia anos. Essas pessoas, que me escolheram não por obrigação, mas porque viam quem eu era, eram minha nova família. Dançamos, comemos bolo demais e trocamos histórias até a meia-noite. Kristen contou sobre sua primeira tentativa desastrosa de fazer pão. Alyssa confessou que uma vez tingiu o cabelo de verde sem querer, na faculdade. Eu compartilhei a vez em que passei uma noite inteira redesenhando um logo, só para descobrir que o cliente queria outra paleta de cores. Quando todos foram embora, limpei o apartamento, agora silencioso. Alyssa ficou para ajudar, empilhando pratos na pia. Você parecia feliz hoje, disse ela, esfregando um garfo. De verdade. Estou mesmo, admiti, pela primeira vez em muito tempo. Ela me abraçou, a voz suave. Você merece. Sozinha depois, abri a gaveta e tirei a carta do vovô William. Não a lia desde que James a enviara, mas naquela noite parecia o momento certo. Desdobrei o papel já gasto, a caligrafia firme dele era um lembrete do seu amor. Ele havia escrito sobre acreditar na minha força, me incentivando a traçar meu próprio caminho. Você é suficiente, dizia. Essas palavras agora tinham um outro peso. Não falavam apenas sobre o fundo de confiança, mas sobre eu me sustentar sozinha. Guardei a carta de volta, o coração tranquilo. Vovô tinha enxergado quem eu poderia me tornar muito antes de eu mesma perceber. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da Kristen pedindo para eu passar na Sweet Heaven e revisar os novos designs do cardápio. Caminhei pelas ruas de Hartford, o ar da primavera quente e afiado. A padaria estava cheia, clientes em fila para café e doces. Ela me acenou até uma mesa no canto, espalhando os mockups impressos. Estão perfeitos, disse, apontando para as linhas limpas e as cores suaves. Você está fazendo meu negócio brilhar. Sorri, sentindo o orgulho crescer. Só estou fazendo o que amo.
Meu trabalho de freelancer estava decolando. Consegui mais 2 clientes, um estúdio de yoga e uma livraria local. Ambos ficaram encantados com meu portfólio. O cantinho do escritório no meu apartamento já era um espaço de verdade, com segundo monitor e uma prateleira cheia de livros de design. Cada projeto era um passo rumo à vida que meu avô queria para mim, construída tijolo por tijolo. Houve boatos sobre Brian por meio de um conhecido da livraria. O negócio imobiliário dele estava desmoronando. Clientes desistiram depois que a notícia do processo se espalhou pela comunidade empresarial de Hartford, sempre tão unida. Ninguém confiava em um homem que tinha desviado a herança da própria filha. Ele perdeu contratos, o escritório, até a reputação. Parte de mim sentiu um lampejo de pena, mas desapareceu rápido. Ele havia escolhido a Avery no meu lugar por anos. Essa era a consequência. Avery, soube depois, tinha se mudado para Boston. O mesmo conhecido comentou que ela arrumara emprego em uma agência de marketing, vivendo em um estúdio apertado, sem Tesla à vista. Estava recomeçando, assim como eu. Mas não me importei em saber mais. A vida dela era dela, e a minha era minha. Meu celular já não tocava fazia semanas. Aqueles 35 telefonemas tinham sido os últimos. Os pedidos da Nancy. As exigências do Brian. As tentativas mornas da Avery. Bloqueei todos. Agora eram apenas fantasmas na minha lista de contatos. Um último e-mail da Nancy chegou na semana passada, pedindo mais uma chance para explicar. Deletei sem abrir. Eles tiveram anos para me escolher, para me enxergar. Não iam reescrever a história agora. Naquela noite, Alice apareceu carregando um caderno de esboços para um novo projeto. Estávamos planejando um mural para um centro comunitário. Espalhamos os esboços na varanda, desenhando sob a luz que ia desaparecendo. Você ainda pensa neles? Perguntou Alice, o lápis parado entre os dedos. Às vezes respondi, sombreando um canto do desenho, mas não como antes. Eles não fazem mais parte da minha história. Ela sentiu, o sorriso discreto. Você está escrevendo uma bem melhor. Olhei para a cidade, suas luzes firmes e brilhantes. Essa era minha vida agora. Meu apartamento, meu trabalho, meus amigos, minhas escolhas. A carta do vovô estava certa, eu era suficiente. Cortar Brian, Nancy e Avery não tinha sido apenas fechar uma porta. Foi abrir um mundo onde eu mesma definia meu valor. Eu tinha me escolhido e essa foi a escolha certa.